Muito boa tarde, meus amigos, tudo bem? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração, uma mensagem abençoada, e hoje eu quero falar de um tema extremamente polêmico, chamado cobertura espiritual. Por que eu resolvi falar um pouco desse assunto? Tem muita gente falando muita bobagem a respeito disso, e para nós iniciarmos eu já quero dizer que esse não é um termo bíblico. Nós não encontramos na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, essa questão de cobertura espiritual que muitos pastores têm colocado aí nas igrejas pentecostais e neopentecostais, de que quando uma pessoa ela sai debaixo daquela cobertura espiritual, então ela está exposta a ataques do inimigo, ela está exposta a questões espirituais que ela não estaria se ela estivesse debaixo do ministério. E tem muita gente falando bobagem. Primeiro, existe uma diferença muito grande, amigos, entre autoridade espiritual e cobertura espiritual. E é disso que eu quero falar com vocês. A autoridade espiritual sobre a minha vida, ela não é uma autoridade que alguém recebeu por causa de um ofício ou por causa de um título que ela possui. O modelo de autoridade espiritual neotestamentária dos evangelhos de Cristo Jesus, ela está muito bem escrita ali em João 13, quando Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos. Ele que era a maior autoridade espiritual do universo, aliás, que é a maior autoridade espiritual do universo, decidiu fazer ali então o papel do escravo, tirar a sua túnica, colocar uma toalha na sua cintura e lavar os pés dos discípulos. Queridos, quando nós praticamos a comunhão dos santos, e aqui eu não estou falando de título nenhum, eu estou falando de comunhão dos santos. Todos nós somos filhos de Deus. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus e recebe todos os benefícios que o filho recebe, toda a herança, todo o poder, toda a autoridade que o filho recebe do seu pai. Então, na comunhão dos santos, nós praticamos João 3. Quando nós praticamos o lavar os pés uns dos outros, nós passamos a exortar uns aos outros. Nós passamos a ajudar uns aos outros, passamos a aconselhar uns aos outros, a levar as cargas uns dos outros, a orar uns pelos outros, a sentir a dor uns dos outros e dar a vida um pelos outros. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Alguém só pode ter autoridade espiritual sobre a sua vida se ele tem dado o tempo, os recursos e a sua própria vida em seu favor. Fora isso, ele não tem nenhuma autoridade espiritual sobre você. Veja que é totalmente diferente de cobertura espiritual. Não existe cobertura espiritual de nenhum homem. Todos nós somos iguais perante Deus. Lutero vai falar mais de 500 anos atrás do sacerdócio universal dos santos, dos crentes. Nós não precisamos de nenhum intercessor, nenhum mediador. A única cobertura espiritual que nós temos, primeiro, é a de Jesus Cristo. Por que de Jesus Cristo? Porque ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E o texto vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, depois você pode conferir, sabendo que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Nós não fomos resgatados de uma vã maneira de viver por tradição que nós recebemos de algum cristão ou de alguma religião ou de alguma denominação. Não, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus como um cordeiro imaculado e incontaminável. E é através do sangue de Cristo que nós somos justificados e cobertos. E também nós somos cobertos pelo Espírito Santo de Deus.
É o que vai dizer o texto lá de Romanos, no capítulo 8, do verso 26 ao 28, que diz que da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. E o texto, o verso 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, querido, não existe essa balela de cobertura espiritual. Você não pode ser amaldiçoado por nenhum homem, porque Cristo Jesus se fez maldito por você na cruz do Calvário. E é o sangue dele que te cobre, que te purifica, que te limpa de todo pecado e que te dá salvação. Não tema, não tenha medo, se esforce. Você se coloca debaixo da autoridade espiritual de quem você quiser. A partir do momento que você está debaixo dessa autoridade, então você deve respeitá-la, honrá-la, amá-la, servir a Deus ao lado dessa pessoa de uma forma que vai honrar, trazer aí dignidade para esse relacionamento. Fora isso, querido, é tudo conversa fiada. Deus abençoe você, espero ter te ajudado nesse sentido para que você entenda melhor a palavra de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima.